Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, dedicado de modo exclusivo ao estudo do direito público. Uma questão que se coloca é a qualificação do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade e a afirmação corriqueira em doutrina, segundo a qual o nosso sistema de controle de constitucionalidade é qualificado como eclético, híbrido ou misto. E a pergunta que eu lhes faço seria a seguinte: essa qualificação se mostra correta? De fato, o nosso sistema de controle de constitucionalidade é eclético, híbrido ou misto? Ou talvez outra expressão se mostre mais adequada para designar o nosso sistema de controle de constitucionalidade? Nesse ponto, me parece fundamental a citação a Lúcio Pegoraro, importante autor de processo constitucional italiano, e a sua teoria da hibridação dos modelos. Afirma então Lúcio Pegoraro: no Brasil se revela incorreta a afirmação pela qual o nosso controle seja eclético, híbrido ou misto. Porque dá a entender que já tivemos dois controles, que perderam a sua identidade e se converteram num terceiro controle, o que não se mostra correto. De fato, nós temos dois controles de constitucionalidade que operam um ao lado do outro. De um lado, o controle concreto, incidental, também chamado difuso ou pela via de exceção, de matriz norte-americana. Do outro lado, o controle abstrato, principal, também conhecido como concentrado ou pela via de ação direta, de matriz austríaca, por influência, respectivamente, de John Marshall e de Hans Kelsen, nos Estados Unidos e na Áustria. Porém, não perderam cada qual a sua identidade e se mantém ainda um ao lado do outro, cada um deles com a sua autonomia. Assim sendo, à luz de Lúcio Pegoraro, eu posso afirmar que no Brasil há um controle de constitucionalidade dual ou paralelo, com tendência de hibridação de modelos. Repito, controle de constitucionalidade dual ou paralelo, com tendência de hibridação de modelos. Nosso controle é dual, há dois modelos, e é paralelo, um atua ao lado do outro. Hibridação quer dizer que é uma tendência progressiva e reversível de aproximação entre eles. Cada vez mais se mantém um diálogo profícuo entre um controle e outro. É uma interposição de elementos entre eles. Isso quer dizer hibridação, mas isso não quer dizer controle híbrido. Essa hibridação pode ser vista em vários casos, até casos nos quais o Supremo Tribunal Federal tem chamado de abstrativização do controle concreto, que é uma espécie de hibridação dos modelos. Justamente a abstrativização do controle concreto. Alguns exemplos podem ser citados. Por exemplo, a releitura feita pelo Supremo Tribunal Federal sobre a norma vinculada por nossa Constituição no artigo 5.2, inciso 10, a suspensão de execução. A decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, por exemplo, na ação direta de inconstitucionalidade 3406 do Rio de Janeiro, que discutiu amianto, reconhecendo a possibilidade de decisão tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal já ostentar eficácia erga omnes e vinculante, mesmo antes do Senado se manifestar acerca da questão, justamente por ser uma teoria de controle abstrativizado, mesmo sendo esse controle a princípio concreto. Outros exemplos podem ao lado dele ser afirmados. Por exemplo, reclamação constitucional. A verdade discute uma decisão que descumprida por algum órgão do poder público. No entanto, a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal se aplica a todos, com eficácia erga omnes e com eficácia vinculante. Outro exemplo pode ser o mandado de junção, até porque o Supremo Tribunal Federal, desde que julgou o MI 680, depois o MI 712, e seguiu então a teoria concretista geral do mandado de junção, entende que ele pode construir a norma faltante e aplicar a norma para qualquer outro caso igual àquele, não se restringindo a decisão tomada ao caso concreto discutido, mas alcançando, reitero, outros casos iguais àquele discutido pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, em síntese, me parece equivocado que se fale que o nosso controle de constitucionalidade seja eclético, híbrido ou misto, porque há dois controles que ainda são separados, sem perda de identidade de cada um deles, mas que operam um ao lado do outro. Portanto, nosso controle é dual ou paralelo. E parafraseando Lúcio Pegoraro, há uma tendência de hibridação dos modelos, cujo principal exemplo seria a abstrativização do controle concreto. Até a próxima. Forte abraço a todos.